Bom, eu já falei, mas vou só aqui dar uma pincelada, né, com vocês. Você descobriu. Então, eu saí, como eu já falei para vocês, para o Alcântara hoje, aquela rua que eu acho que me ferrou. Eu cheguei em casa, mas eu cheguei arrebentado do corpo. Aí eu ainda tinha um pedido para digitar, e fui digitei o pedido, já terminei, deitei no sofá às 4h30, tem que 5h20 eu tenho que levantar, tomar banho, mas só vi que eu tinha que dar aula mesmo. Bom, aí eu não vou estar muito legal não. Bom, como é que, então, qual a primeira Bíblia impressa? Lembrando aí que até aí tudo era copista, né? Eram os copistas. Daí as equipes de tradutores eram muito grandes, né? Como é normalmente uma equipe tradutor é grande, não é? Mas na época era exageradamente grande. Porque além da tradução, tinha também a questão de cópias, fazer cópias, tá bom? E era cópia de Gênesis Apocalipse. Imagina um camarada, entendeu? Fazer a cópia de Apocalipse, né? Não era fácil, né? Digitar já é difícil. Não tinha Elique Faith, né? Como é que chama? Corretivo. Não podia errar de jeito nenhum. Porque as Bíblias eram encomendadas, funcionava assim, eram encomendadas. Então o pessoal tinha que entregar, tinha um tempo para entregar. Não existia máquina de escrever. Não, máquina. Não tinha nem tinha imprensa, né? Porque a imprensa depois eram os negócios enormes, os livros antigos eram uns absurdos de grande, era um negócio enorme, né? Entendeu? Isso depois da invenção da imprensa. Né? Mas vamos lá. Então, a Bíblia, como eu falei, a primeira Bíblia a ser impressa foi em desculpa aqui, foi em 1455. A gente chama de a Bíblia de Gutenberg. De Gutenberg. Foi quanto? 455. O nome dele era Johann. Desculpa. Johann. Lembrando, Johann é João em alemão. Ah, é? Chique? Como ele era alemão, Aham. né? Johann. João. Joãozinho. Gutenberg. Johann Gutenberg. Alemão. Tá bom? Então, ele, por volta de 1450, ele inventou a imprensa. E ele começou a publicar algumas folhetos, alguns pequenos escritos e tal, informativos, espécie de jornalzinho e tal. Agora, o primeiro livro mesmo a ser impresso completamente, da imprensa recém-criada, foi a Bíblia de Gutenberg. Só lembrando, essa Bíblia aqui, ela era uma tradução do latim, tá bom? No Brasil, a primeira em português foi o quê? 1950? Não, português? 1819. 1819? E não foi nem pelo João de Almeida. Foi por outro, não, Jacob Miller. Não, esse ele terminou a Só tradução, terminou. mas a Bíblia é de João Ferreira de Almeida. Porque você tem outro tradutor para o português, de padre Não, mas também. aí que eu li Tá que bom? Você ele tem um outro terminou, tradutor. porque ele fez a tradução, porque eu morreu. Aí ele continuou. Isso, ele continuou. O Jacobs terminou. Entendeu? Então, aí foi a primeira Bíblia a ser impressa. Lembrando aqui, ela não era, apesar de já ter a divisão em capítulos, ainda não tinha uma divisão ainda completa em versículos, ainda que havia uns. Então ela foi quase não tinha versículo, publicada, era capítulos em mesmo. latim, direto, como era, entendeu? A Bíblia anterior. Aí, em 1555, nós temos então a primeira Bíblia
tá bom? A primeira Bíblia, aqui ainda em latim, mas a primeira Bíblia impressa, isso 100 anos depois, em capítulos e versículos, tá bom? Capítulos e versículos. Tá? Essa Bíblia, ela foi existe ela em museu, alguma coisa? Essa especificamente não, mas tem da época, tem. Tem Bíblias que foram da época, né? Entendeu? Impressa. Então, essa Bíblia aqui, ela já, em 1555, 100 anos depois, gente, 100 anos depois. Ela já foi, então, já tinha divisão de capítulos e versículos. Essa Bíblia seria a nossa, seria a católica? Essa Bíblia. Na realidade, essa Bíblia, desculpa, ela não foi nem em latim, não, tá bom? Tá bom? Essa Bíblia, ela é em inglês mesmo. Essa Bíblia é um misto da Bíblia de Coverdale e Tyndale, tá bom? E aí, quem fez a impressão dessa Bíblia foi um impressor francês chamado Robert, deixa eu escrever o nome dele certinho aqui, né? Em inglês era Robert Stevens, mas como ele é francês, então vamos Stefano. É com PH. Stefanus. Isso na realidade em inglês Robert Stevens. Então às vezes você vai pegar uns materiais e vai dizer assim, entendeu? No material foi Robert Stevens, outros dizem Robert Stefano, outro fala Roberto Stefânio, porque seria o nome dele em português, né? Em português, tá bom? Mas, tá bom? Então ela foi publicada em 1555. E essa Bíblia então, tá bom? Ela foi, como eu falei para vocês, ela foi então um misto, né? Entendeu? Da Bíblia, ela é em inglês, mas foi um misto então da Bíblia de Coverdale e de Tyndale. Na realidade era a Bíblia de Tyndale, né? Ele pegou também coisa da Bíblia de John Rogers também. Aí foi em inglês. Aí ela já é agora, tá bom? Lembrando, esse camarada é francês. Ele é francês, Robert Stevens era francês. Mas isso não foi impresso na França, porque na França era proibido. A França era um país de fé católica, né? A Bíblia ainda era proibida no catolicismo, né? Então não foi. Isso aqui foi na Inglaterra, uma impressora na Inglaterra. Isso aqui, a Bíblia, quando fala da Bíblia de Gutenberg, é essa, tá bom? 1455, primeiro livro a ser impresso, né? Depois da invenção da imprensa por volta de 1450, tá bom? Então, 100 anos depois, então, ela agora já foi publicada em inglês, agora dividida em capítulos e versículos, porque nesse período aconteceu a divisão. Na realidade, a divisão em capítulos já havia acontecido antes, mas ainda tinha muita resistência, exatamente por se achar que havia uma mudança. Ao dividir em capítulos e versículos, né, entendeu? Tinha uma rejeição, porque dizia que havia mudanças, então, no texto, já que o texto original não tinha, tá bom? Capítulos e versículos, né? Não existia essa divisão no texto original. Então, daí dizer, entendeu? Então, tinha muita resistência a essa questão da Bíblia dividida em capítulos e versículos. Então, como é que aconteceu essa divisão, então? Vamos falar da divisão. Então, divisão da Bíblia. Tá bom? Estamos falando da divisão aqui em capítulos e versículos. Só lembrando, então, a cada livro, ele sempre é direto. Tá bom? Quando houve a tradução para o grego, é lógico que a língua grega já era uma língua muito mais avançada do que o hebraico. A língua grega já tinha as suas pontuações, já teve os seus acentos e tal. A língua hebraica original lá acredita-se, né, até com base em textos que é achado, antigos e tal, pequenos textos,
A língua hebraica ela era direto, né? As palavras direto, e não tinha, além de não ter vogais, não tinha também acentos, ponto, vírgula, acentos e tal, direto, tá bom? A língua hebraica, ela foi acrescentada, inclusive não tinha nem consoantes, e nem vogais. E eu já falei isso aqui para vocês. O nome de Jeová, por exemplo, já mostrei aqui para vocês, que é 4 consoantes, né? J, né? H, W, H. Isso aqui é H, tá? Aqui é H, minha mão, tá? Isso aqui no original é isso aí. Como é que se pronuncia isso? Tá bom? No português fala Jeová. Agora é Jeová, ou isso aqui, ó. Isso aqui foi acrescentado pelos maçoretas. Quando o hebraico antigo estava quase se perdendo, por volta de 600 a 800, 650, 700 a 800 depois de Cristo, lembrando os judeus aí espalhados por tudo quanto é parte do mundo, e na Europa teve um grupo e aí os filhos dos judeus já não falavam mais o hebraico, porque a dificuldade que se tinha, tá bom? Você tinha uma língua mãe, que era a língua do país em que aquelas crianças eram nascidas, que facilitava o aprendizado. Aí então tinha as escolas hebraicas para manter a língua, tinha as escolas hebraicas então que as crianças tinham que ser enviadas para manter a língua. Lembrando que a língua é um fator de identidade de um povo, de uma etnia. Se um povo perde a sua língua, ele acaba, ele é extinto. Porque, entendeu, o primeiro passo para se perder, então, a sua identidade cultural é a língua. Daí a importância das línguas, né? Entendeu? Deus é um Deus multicultural e um Deus transcultural. Em ti serão medidas, Deus diz para Abraão, em ti serão medidas todas as famílias da terra. Em ti, na tua semente. Quem é a semente de Abraão? É Isaac? Aí não, é o Messias. Em ti, todas, não é apenas os judeus, é todas as famílias da terra. Então Deus ama todas as culturas, todas as etnias. Deus valoriza isso, até porque foi Ele mesmo quem confundiu a língua dos homens, foi quem criou essa possibilidade, né? Tá bom? Então os maçoretas, eles acrescentaram as vogais ao alfabeto hebraico para facilitar então o aprendizado então, dessas crianças e para manter o hebraico vivo. Então você tem toda essa questão. E aí você tem então a divisão da Bíblia. O Antigo Testamento foi o que primeiro foi digamos assim, dividido, tá bom? O Antigo Testamento foi dividido mais por um camarada chamado Stephen. Isso aqui Stephen, com P também, tá? Stephen Langton. É dividido por capítulo e versículo. Não, aqui é só capítulos. Langton. Ele era inglês, era um professor, mais tarde ele se tornou bispo da Cantuária, na Inglaterra, tá bom? Mais tarde ele se tornou bispo. E aí ele dividiu então a Bíblia por volta dos anos de 1213, mais ou menos, até 1230, a 1230, tá bom? No século XIII, né? Ele dividiu a Bíblia então em capítulos, exatamente para facilitar, tá bom? Facilitar. Só que houve muito problema. Por exemplo, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, foi dividido exageradamente em muitos capítulos, tá bom? E mais tarde ainda teve correções nessa divisão aí, entendeu? Inclusive, na época foi dividida a Bíblia em versículos, tá bom? Houve correções porque o livro de Marcos, por exemplo, é o menor dos evangelhos, no entanto, foi dividido em muitos capítulos, tá bom?
Então, para facilitar, lembrando, gente, que o que é inspirado na Bíblia é a mensagem, amém? Divisão de capítulos, de versículos, tópicos de leitura, isso aí, tópicos de leitura. Então, se tu pegar uma Bíblia, tem um título para uma leitura. Se você pega uma Bíblia, uma outra Bíblia, tem um outro título para aquela mesma leitura, não é? E se pega outra, tem um outro título. Os Salmos, então, mexe nesse negócio. Só aquele negócio de masculino, entendeu? De fulano de tal, ou para o cantor mor, ou o cantor-chefe, o cantor principal, né? Entendeu? O chefe do canto, ou entendeu? Aquela coisa toda, né? Então, você tem variáveis. Por quê? São as versões diferentes. Então, esse negócio de preâmbulo, né? Eu já brinquei com vocês aqui, e eu vou lembrar, tá? A parábola dos talentos. As Bíblias novas, elas fizeram essa correção. Mas se tu pega uma Bíblia antiga, ela tem lá a parábola dos 10 talentos. Aí eu pergunto, que 10 talentos? Porque se você pega 5, que é um que ganhou, e soma mais 5... Não, se você pega 5 mais 5 mais 5 dá 10. Mas tem também um que tem 2 e ganhou mais 2. Faz o quê? Mais 4, dá o quê? 14. E aí tem um que fica só com 1, dá 15. Se você então tira o ganho que cada um teve, fica 8 só. 5, 2, mais 1, 8. Ou então você está discriminando. É só o que tinha mais talento. Então só vale o que tinha 5 e ganhou mais 5. Tem nada a ver, não existe 10 talentos. Mais talentoso. A parábola seria do boa, seria isso aí. Tá bom, seria isso aí. Tá bom. Na verdade é a parábola dos talentos. Dos talentos. Uma outra coisa, tu pega as Bíblias mais antigas, as de hoje, houve também correções, mas as de hoje é assim, Evangelho segundo Marcos, ou Evangelho segundo Lucas, ou segundo Mateus, ou segundo João. Mas tu pega as antigas, Evangelho de São João, de São Mateus. E aí os pregadores mais antigos ainda falam isso, não, porque São Paulo. E aí você também vai ser São também, você entendeu? Porque não existe lógica. Isso é catolicismo. Isso ainda é influência católica na nossa Bíblia. Ainda é influência católica na nossa Bíblia. Tá bom? Porque, exatamente por causa da veneração, da adoração, então, aos santos, né? Da idolatria aos santos. Tá bom? Então, tópicos de leitura são tópicos de leitura, não tem nada a ver, entendeu, com inspiração, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? É só tópico de leitura. Se está um tópico diferente do outro, então, entendeu? Não tem problema nenhum quanto a isso. O importante é a mensagem, não o tópico de leitura. Aí aqui, então, de 1213, Stephen Langton, a 1230, mais ou menos, durante um período de 15 a 17 anos, ele então passou fazendo essa divisão do Antigo Testamento da Bíblia, em capítulos. Bíblia Antigo e Novo Testamento. Eu botei aqui Antigo, desculpa, é da Bíblia, toda a Bíblia, não é só o Antigo, tá bom? É toda a Bíblia. Eu meti uma gafa aqui. Tá bom? Toda a Bíblia. Aí aqui é só em capítulos. A Bíblia, em capítulos. Só em capítulos. Isso. Aí começou-se a buscar um entendimento de que já foi dividido em capítulos, então nós precisamos, para melhorar a leitura, também cada capítulo dividir em versículos. Tá bom? Em textos menores. Cada texto desse tem que ter tem que fechar um pensamento. Tem que fechar um pensamento. Né? Cada versículo ele tem que fechar um pensamento. Tá bom? E aí começou-se a pensar nisso. Mas isso demorou muito ainda. Tanto é que em 1455, quando foi publicada a Bíblia de Gutenberg, ainda não havia tradução em versículos. Tá bom? Em versículos. Tá? Ainda foi feita integralmente, mas já tinha capítulos, mas aí tinha problemas na igreja por causa disso. Tinha muito debate por causa disso. Lembremos, a igreja católica ainda, ela acabava influenciando mesmo os cristãos locais que não seguiam os ensinos católicos,
mas ela ainda influenciava grandemente, né, entendeu, o pensamento, né, tradicional da igreja. Aí então, quando vem o período então, a partir dos anos de número 1500, tá bom? Os anos 1500, quando a Bíblia começou a ser mais traduzida, tá bom? Tá bom? Quando a Bíblia começou a ser mais traduzida, a partir da tradução de Wycliffe, depois tem a tradução de Tyndale, de Coverdale, que foi o complemento, né, de Tyndale, a de John Rogers e tal, entendeu? Aí começou-se a entender, não, precisamos dividir agora em versículos, tá bom? Aí então, você tem então, tá, dois camaradas, um deles é chamado de Hugo de Saint-Cher. Isso é de Santo Sacro. Você vai encontrar alguns materiais dizendo Hugo de Santo Sacro. É Hugo de Santo Cher. Tá bom? Aí você tem também um outro camarada que era um italiano. Tá bom? Na realidade, o Hugo de Santo Cher, ele já tinha feito uma parte de divisão já antes, tá bom? Tá bom? Paganino, esse aqui é italiano. Paganino, não é pagão não, tá, gente? Paganino de Luca. Nome bem italiano, né? Bem latino. De Luca. Então, entre 1533 até 1553, mais ou menos, durante 20 anos, ele trabalhou então na divisão da Bíblia. Quando a gente fala, gente, fulano trabalhou, não era uma pessoa só, entenda isso, não tinha como, era meio que... Foi os dois aí de quem? Tá bom, não, esse camarada ele fez antes um pouco, vem antes um pouco, tá bom? Ele fez só uma parte só, e ele mal dividiu, digamos assim, e não dividiu tudo. Agora, Paganino de Luca, ele, nesse período aqui com a sua equipe, então ele dividiu mesmo a Bíblia, então, em versículos. Aí, tem esse... Teve os capítulos já... Não, aqui já tinha Stephen Langton. Não, os capítulos já permaneceram, não foram... Não, já permaneceram, só houve correções. Esse camarada aqui, Hugo de Saint-Cher, ele fez umas correções, inclusive nesse trabalho aqui de Stephen Langton, inclusive no livro de Marcos. Por quê? O que aconteceu na divisão de capítulos? Como não houve uniformidade, fulano de tal aqui dividiu dessa maneira, aí teve um outro lá que não se sabe exatamente de onde surgiu e dividiu em menos, outro dividiu mais. Então chegava estudantes para estudar teologia, tá bom? E aí ou então pregadores chegavam, entendeu? E aí vamos ler no livro de Marcos, capítulo tal. E aí, entendeu? Não tem, capítulo 20 e poucos não tem, entendeu? Não tem. Inclusive, lá, se eu não me engano, dividiu em mais de 30 capítulos o livro de Marcos. Era muito capítulo para um livro pequeno, tá bom? O pastor, esse Hugo de Saint-Cher, ele trabalhou na divisão com o Paganino ou não? Não, ele veio antes, ele trabalhou um pouco antes. Ele fez um trabalho, ele corrigiu muito do trabalho de Stephen Langton, mas ele já começou a divisão, entendeu? Não se sabe exatamente, ele viveu entre 1400 e 1500, mas não se sabe exatamente o período então que ele fez essa parte, aquela contribuição dele. Depois você pode até pesquisar aí, tá bom? Esse Paganino, sim, de Luca, tá bom? Inclusive, se você for olhar nos materiais católicos, porque ele era católico... Segundo o Wikipédia está falando aqui. Ele era católico, padre católico, sacerdote. Exatamente. Não, o Hugo Saint-Cher. Sim, o Hugo Saint-Cher também. E Paganino, vê aí a data da vida dele. No Saint-Cher está nascimento em 1200 e morte em 1263. Exatamente, ele é mais ou menos da época de Stephen Langton.
Ele vem antes. Para mim era 1400 e pouco, mas ele vem antes. Então, ele corrigiu muito do trabalho de Stephen Lang e ainda acrescentou alguns textos, alguns livros da divisão de... Agora, esse camarada aqui, Paganini de Lucca, ele é quem realmente traduziu, melhorou, entendeu? Aperfeiçoou, então, a tradução. Aí, se você for em alguns materiais, aí alguns materiais vai dizer que Robert Stephen, tá bom? Ou, entendeu? Roberto Stefano, foi quem traduziu ou foi quem dividiu a Bíblia por versículos. Não, não foi ele. Alguns materiais dizem que foi ele, mas não foi ele. Ele publicou a Bíblia agora completa, dividida em capítulos e versículos. Mas quem dividiu em capítulo foi fulano de tal. E quem dividiu em versículo foi esse camarada aqui. Esse fez correções no trabalho de Langton e dividiu alguns livros, alguns capítulos em versículos. Agora, a divisão final foi de Paganino de Lucca, que também era sacerdote. Voltando mais um pouquinho atrás, pastor. No ano de Tyndale, quem finalizou foi Coverdale, né? Sim. Falando o nome assim. Exatamente. Então, ele finalizou em 1537. Exatamente. Foi baseado no mesmo ano. Está entendendo quanto Sim, ele foi contemporâneo. Eles eram contemporâneos. Na época também do Coverdale. Era contemporâneo de Coverdale, de John Hodges também, ou o outro nome, que é o nome dele mesmo, não, entendeu? Exatamente. Eles eram contemporâneos. Mas aí ele fez a divisão, o Coverdale não fez a divisão. Não, a tradução foi exatamente com base quem fez a divisão, com base no próprio texto de Coverdale, de Tyndale e tal, e também usando a Bíblia de Wycliffe, para uniformizar todas as Bíblias terem o mesmo número de capítulos. Ele fez pulando aqui, corrigiu a questão de capítulos, tá bom? E ele corrigiu a questão de versículo que ele iniciou. Mas agora, para todas as Bíblias terem o mesmo número de versículos, 31 mil e poucos versículos. E depois daí, a King James já também usou isso. Não, a King James já usou, então, a Bíblia dividida em capítulos e versículos. Ele já tinha essa facilidade já. Por que ele resolveu pegar os capítulos e subdividir em versículos? Por que essa? Para facilitar o entendimento. O estudo. Facilita o estudo. Entendi. Facilita. Tem versículos, exatamente. Por exemplo, Provérbios. Quase parágrafos. Provérbios, se não for dividido em versículo, é uma dificuldade enorme para você entender Provérbios. E Provérbios, a maioria de Provérbios tem no máximo 2 versículos que fecham um pensamento. Às vezes você tem que nós chamamos de antônimo, né? Que aqui o primeiro pensamento, o primeiro versículo, ele diz uma coisa, o segundo contradiz. Mas acho que a Bíblia Católica, o Salmo 91 é o Salmo 90, não é 91. Salmo 91 na Bíblia, católica acho que é 90. Católica. Acho que eles têm um salmo a menos, alguma coisa assim. Eu não estou lembrado, sinceramente. Acho que não é o mesmo salmo, não. Se você pegar a Bíblia Católica e ler o salmo... eu nem que eu percebo porque eu tenho a Bíblia Católica em casa. Eu vou até bom, você pode até pensar. Salmo 91. Entendeu? Não é 90. Não é 90. Tá bom, gente? Então, aí veio Robert Stevens, ou Roberto Stefanos, tá bom? E então publicou a Bíblia em inglês agora, dividido o quê? Em capítulos? Versículos. Então agora você tem a Bíblia como nós temos hoje, dividida em capítulos e em versículos. 31 mil e poucos versículos e 1000 e poucos capítulos. Eu não lembro agora quantos capítulos. Mas versículos são 31 mil quebrados. Tá bom? Aí nós temos então esse trabalho agora, ele é completo da questão da Bíblia. Estou vendo aqui, Salmo 90, na Católica é o 91 nosso. É o 91, né? Então, aí tem que lembrar aí o porquê disso. Eu, sinceramente, nunca tinha prestado atenção nisso. Tá bom? E certamente tem a ver com o Concílio de Trento, né? Entendeu? Com a questão do Concílio de Trento. Certamente tem a ver. Mas, sinceramente. Vamos lá, gente. Para a gente encerrar o nosso assunto sobre Bíblia, vamos falar do surgimento das sociedades bíblicas. Tá bom? As sociedades bíblicas. Como é que surgiram? Quando surgiram? Tá bom?
Lembrando, não vou falar de João Ferreira de Almeida, porque vocês vão fazer trabalho sobre ele. Então, senão ele foi o padre também. Oi? Não, João Ferreira de Almeida era missionário da Igreja Reformada Holandesa. Nunca foi padre. O padre era o Figueiredo, que foi um dos tradutores da Bíblia para o mundo. Não, mas tem muita gente. A Igreja Católica usou isso muito tempo, quando não se tinha acesso a muita informação. Usou isso muito tempo para dizer que o tradutor da Bíblia, principalmente usada no Brasil e tal, era um padre católico. Era o Figueiredo, né? Esqueci até o primeiro nome dele agora. Que é a Bíblia. É a Matos de Figueiredo. A Bíblia usada pelos católicos. É a Bíblia, a tradução de Figueiredo. Mas pelo que eu estudei, era padre porque ele vivia no meio de sacerdote. Aí ele entendia-se como padre. Ele era pastor. pastor, né? No Império da Não, mas para a Igreja Reformada não era não. A Igreja Reformada, ela diferenciava. Padre era católico, e pastor era ministro do Evangelho. Aí ele podia ser um bispo, eles podiam ser bispo, ou simplesmente pastor, ou missionários. Entendeu? Ele foi missionário. Vocês vão ver, João Ferreira de Almeida foi missionário no Ceilão. Existe esse país hoje, Ceilão? Não. Já foi. Sei lá. Ceilão. Qual o país hoje que é o antigo Ceilão? Sei sim. Sri Lanka. É logo ali. Exatamente. Ele Ele foi missionário na Indonésia. Ele foi missionário na Malásia. Na Malásia também. Principalmente nesses 3 países. Ele foi missionário. Foi nessa ida que, com 14 anos, que ele escolheu o panfleto e... Quando ele foi morar lá, no Ceilão. Ele começou inicialmente, ele foi morar no Ceilão. Lá. Meio trabalho já tá aí. Aí ele ficou sem tudo. Mas tem muito mais. Sei não, né? Sei não. Vamos lá. A sociedade bíblica britânica e estrangeira. É a maior sociedade para tradução, produção, divulgação e tal de um livro no mundo é a sociedade bíblica. Tá bom? E a sociedade bíblica, ela está hoje espalhada em muitos países. Esses dias agora, eu divulguei, eu acho que no grupo, em Marrocos, um grupo de tradutores da Bíblia para vários, mais ou menos 50 tradutores da Bíblia para vários povos ali africanos, foram sequestrados. Inclusive, eu não sei ainda como é que está a situação. Foram sequestrados. E foi destruído, foi tocado fogo em tudo lá pelos islâmicos, porque eles não querem a divulgação então, da Bíblia. Tá bom? Foram sequestrados. Então. A Sociedade Bíblica Espanhola, que tem, lembrando, se você chegar ali, você tem aqui, tá bom? Você tem aqui Marrocos, né? Você tem Espanha, né? Europa, aqui, né? Espanha, e África aqui. Aqui você tem o Estreito de Gibraltar. Né? Vocês conhecem, Estreito de Gibraltar. Então, aí a Sociedade Bíblica Espanhola tem exatamente, tem uma base, né, para a tradução então, da Bíblia para os povos africanos. E então a Sociedade Bíblica faz um trabalho assim, no mundo inteiro, um trabalho de divulgação da Bíblia. Então, se você quiser, por exemplo, ter acesso a materiais
baratinho para divulgar a Bíblia para outras pessoas com Bíblia. Vai lá na rua Buenos Aires, lá na Sociedade Bíblica. Barato mesmo. Entendeu? É tudo muito SBB? barato. É a preço de custo, a Sociedade Bíblica do Brasil, lá na. É tudo muito barato. Inclusive, eles te dão vários materiais, eles te dão o Novo Testamento grátis. Você leva algumas Bíblias, te dão o Novo Testamento grátis. Você divulgar a Bíblia, divulgar a palavra de Deus para eles é muito importante. Bom, como é que surgiu a Sociedade Bíblica? Desculpem. A mente já está na. Em 1792, tinha uma menina, né, cerca na época, tinha cerca de 8 para 9 anos, chamada Mary Jones. Mary Jones. Essa menina morava no interior, numa vila de interior, distante de Londres, né? Na Inglaterra, lógico, né? Distante de Londres, tinha entre 8 e 9 anos, mais ou menos. Ela não sabia ler. Mas essa menina, ela era devota muito de Deus. E ela ia para as reuniões, entendeu? Os cultos da igreja dela, ouvia os sermões com toda a atenção. Nessa época surgiu, exatamente surgiu a escola dominical também, né? Em torno de 1792 surgiu a escola dominical, fundada pelo inglês também, chamado Robert Raikes, tá bom? E ela fazia parte dos estudos, né, da Bíblia, estava começando, na realidade, mais tarde ela fez parte dos estudos da escola dominical, aqui ainda não, tá? E essa menina, ela queria muito uma Bíblia, porque ela amava a Bíblia, mesmo sem saber ler, não sabia ler, mas ela amava a Bíblia, porque ela ouvia os sermões, e ela, entendeu? O pessoal lia, e a história de Jesus marcou muito a vida dela, né? E tudo, que a Bíblia, para ela, era aquilo, era. E aos 9 anos, ela começou, isso aqui, 93 mais ou menos, por aí, no ano, em 93, que William Carey estava sendo enviado para a Índia como missionário, pai das missões modernas, ela estava começando a juntar dinheiro para comprar uma Bíblia. Aos 9 anos ela começou a juntar dinheiro para comprar uma Bíblia. A Bíblia, na época, mesmo já com a imprensa altamente, mas não era fácil, não era barato uma Bíblia. Era caro uma Bíblia. Tá bom? E ela fazia pequenos trabalhos, né? Jardinagem, ajudava a cuidar de crianças e tal. E todo o trabalho dela, ela juntava lá no cofrinho para comprar uma Bíblia. Mas ela não sabia ler. Aí, ela tinha 10 anos, mais ou menos em 93 para 94, chegou na região dela lá, numa vila próxima, tá? Chegou uma escola. Ela foi a primeira a se matricular, uma das primeiras a se matricular na escola, porque ela queria aprender a ler, mas o foco dela para aprender a ler era a Bíblia, porque ela queria ler a Bíblia. Ela estava começando a juntar dinheiro para um dia comprar a Bíblia dela, e ela queria ler, entendeu? A Bíblia. Então ela começou a juntar dinheiro. Gente, deixa eu dizer uma coisa só. A Bíblia é poderosa. O meu pastor de adolescência em Fortaleza, pastor Isaac Januário de Lima, ele era analfabeto. Ele não escrevia. Ele mal assinava o nome dele, mas muito ruim o nome do garrancho, que ninguém entendia, não escrevia nada. Mas ele lia a Bíblia com uma destreza fantástica. Nós temos um membro da igreja que é a mesma coisa. Nós temos um membro da igreja que é mesmo. Que bênção, olha só. O Edmilson não sabia, ele mesmo não era analfabeto, mas você bota uma Bíblia e prega lá no Bom Estado, eu vi várias vezes. Ele lê a Bíblia, eu falei, gente. E aí o pastor Isaac, ele se converteu a Cristo nos anos 60, no início dos anos 60, e ele resolveu dedicar a vida dele a Cristo. Tá? E ele pediu a Deus. Ele não queria nada mais na vida, ele queria ler a Bíblia. E conseguiu. Em uma noite ele aprendeu a ler na Bíblia.
E ele lia a Bíblia, o pastor Isaac lia a Bíblia sendo um negócio fantástico. O camarada era fantástico. Ele foi o meu pastor de adolescência, foi meu pastor dos meus 8 anos, que eu morava no interior. Aí aos 12 anos eu fui morar em Fortaleza, ele era pastor de um campo que ia até o interior, que eram 350 quilômetros, lá onde nós temos a missão lá, né? Eu inclusive ainda hoje, quando eu vou, toda viagem que eu vou visitar meu pastor de infância, na época era presbítero da igreja, hoje já jubilado, velhinho já, e ele era o dirigente dessa congregação, mas o pastor Isaac vinha de Fortaleza, tá bom, para dar Santa Ceia, pelo menos um mês sim, um mês não, porque na época tinha esse negócio, dar ceia, tinha que ser o pastor, né, e tal. Aí ele enviava um mês um outro pastor, e no outro mês ele vinha, o presbítero dirigia a congregação, mas normalmente ele não ministrava ceia. E aquele pastor, ele aprendeu a ler na Bíblia, mas ele não lia, era só Bíblia. E se fosse escrever, não escrevia nada, só assinava mal, como eu falei o nome dele. Bíblia é algo fantástico, tá? É a palavra de Deus mesmo, tá bom? Então a Debbie Jones começou a juntar dinheiro por volta de 93 para 94, ela começou a juntar dinheiro. Aos 9 anos ela começou a juntar dinheiro, 9 anos, para comprar a Bíblia. Aí, aos 10 anos, chegou, então, uma escola para a região e ela foi estudar. Ela foi estudar, tá? E aí, logo aprendeu a estudar e continuou juntando o dinheirinho dela para comprar a Bíblia. O pai dela ficou doente em 1595, 1596, ela tinha de 11 para 12 anos, mais ou menos, quando o pai dela ficou doente e teve que parar um tempo de trabalhar. Na época você não tinha. Era ou trabalha, ou compra comida, ou sustenta. E ela então teve que pegar todas as economias dela e dar para ajudar na manutenção da família. Tá bom? Aí, ela, na verdade, ela pegou as economias de um ano, né? E aí deu para o pai para ajudar a alimentar a família. Mas aí ela continuou. Quando ela tinha 15 anos, tá bom? 15 anos, 6 anos depois, mais ou menos, era por volta de mais ou menos 1801. 1801. Ela tinha 15 anos, por aí. Foi 6 anos ela juntando dinheiro, né? 6 para 8 anos. Eu não me lembro exatamente agora. Não, foi, desculpe, né? Foi 1799. Ela tinha 15 anos. Aí ela já tinha dinheiro suficiente. Sabe valores dela? Hã? Sabe os valores assim? Eu não me lembro agora os valores em Libra, na época Libra, né? Lembrando, a Libra na época valia absurdamente mais, tá bom? Do que hoje, né? Aí ela então resolveu que agora podia comprar a Bíblia. Aí, a 40 quilômetros, numa pequena cidade, perto da vila dela, a 40 quilômetros, tinha um pastor que então ele vendia Bíblias. Ele, entendeu, pegava a Bíblia, comprava a Bíblia e revendia Bíblias. Pessoas encomendavam, né? E aí ele encomendava a Bíblia, entendeu? E aí, nas impressoras da época, e aí ele vendia a Bíblia. E ela andou 40 quilômetros a pé. Para comprar a Bíblia. Aí, inicialmente os pais não queriam deixar, porque ficaram com medo, ela ia só e ela insistiu e deixaram. 40 quilômetros a pé. Aí, a sandáliazinha, ela pobre, a sandália muito... Quase um dia de viagem. Ela pegou a sandália, levou na mão a maior parte, para quando chegasse lá na cidade, ela poder botar a sandália nos pés. Olha só, tudo por causa de uma Bíblia. Quando ela chegou na casa do reverendo, que vendia a Bíblia, né? Ensinaram, ela foi lá, e o reverendo falou, minha filha, eu sinto muito, mas as Bíblias que foram encomendadas já estão todas vendidas. As Bíblias que eu tenho aqui já tem todas. A menina disparou no choro. E chorou muito, compulsivamente. Aí o reverendo ficou tão tocado por aquela situação que disse, não tem como. Aí pegou uma das Bíblias que eu tinha encomendado e, entendeu, vendeu a Bíblia a ela. Pô, devia dar, né? Mas não. Você tem o coração muito bom. Exatamente. Vendeu a Bíblia a ela. Ela voltou feliz para casa.
digamos, aquele acontecimento, aquele referendo levou para um grupo de pessoas e pastores e tal, o que contou a história. E aí, então, eles resolveram criar a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. É quase uma com o biblioteca propósito para fazer de circulação. espalhar a Bíblia por todos os povos. Isto que, entendeu? Foi aí, Mel Jones, quando você escuta Mel Jones, foi a menina que deu origem por causa do... Ela deu o solavanco do... Ela deu, exatamente. E aí eles criaram, então, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Aí a Sociedade Bíblica começou a acontecer, porque aí começou a ir para vários países. Ao ir também para vários países, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, tá, a criação, tá, gente, da Sociedade Bíblica, mesmo, em 1602, tá? Britânica e Estrangeira. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, foi criado, já tinha a Sociedade Bíblica ligado à Sociedade Bíblica Britânica, né, e Estrangeira, né? Já tinha Sociedade Bíblica em tudo quanto é país do mundo, né, espalhado pelo mundo. Aí eles criaram, em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Sociedade Bíblica Unidas. Por isso que eu estou com essa data na cabeça antes de 1950. Exatamente. Isso aqui é a Sociedade Bíblica Unidas, que era ligada exatamente... Agora você tem a Sociedade Bíblica Britânica e as Unidas, que eram ligadas à maior, que foi a primeira. Então, agora todas as sociedades bíblicas se associaram para trabalhar junto para a divulgação da Bíblia entre os povos. Foi em 1946. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Sociedade Bíblica Unidas. Aí, em 1948, foi fundada então a Sociedade Bíblica do Brasil. 2 anos depois da Sociedade Bíblica Unidas, então, veio a Sociedade Bíblica do Brasil. 1948, tá bom? Então, aí você tem, então, 3 datas importantes para a Sociedade Bíblica. Primeiro, a britânica e estrangeira, foi criada por causa da menina, tá bom? Em 1600. Eu botei 1600, gente, pelo amor de Deus, que é 1800. Mas eu falei para vocês que é 1800, tá bom? Isso, 1802, a mente está difícil. 1802, depois então, de 140 e poucos anos, então, surgiu então a Unidas, depois então a Sociedade Bíblica do Brasil. E hoje, basicamente, tudo quanto é país do mundo, mesmo nos países onde não é permitido o Evangelho, você tem escritórios da Sociedade Bíblica. Na China também? Tem, você tem escritórios. Na Surdinha. Como se fosse um consulado, né? Um consulado bíblico. Na Surdinha, né? Faz parte exatamente da Sociedade Bíblica Unidas. Na Surdinha você tem países que você tem... na China não é tão problema hoje, não. Não é tão problema, não. Tem problema, mas não é tão, não. Mas, por exemplo, a Mauritânia. Pode. A Coreia do Norte. Piorou. A Eritreia. Não. O Sudão do Sul, de jeito nenhum. É proibido. É proibido o cristianismo. Tá bom? É proibido também. Que é o livro de base de regra de fé. Uma pergunta. No mundo aí, eles têm maior aversão, os países que não suportam, ao cristianismo ou a todas as religiões? No mundo? Não. Você tem o seguinte, você tem no mundo totalitário, nos países, por exemplo, Coreia do Norte, China, Cuba. Não, mas se for assim, comparando religião. Não, só para você entender, onde você, vou explicar onde você me perguntou onde eu quero chegar. Esses países, existe aversão ao Myanmar também. Existe aversão a religiões. Tá bom? Mas algumas religiões, por compactuarem com o sistema da sociedade, é permitida no meio ambiente. Por exemplo, você não tem perseguição ao budismo.
O catolicismo. O catolicismo tem. É cristão. É cristianismo. É cristianismo, exatamente. Você não tem perseguição a budismo, você não tem perseguição a hinduísmo, você não tem perseguição a essas religiões. São religiões que... Eu acho que é só da região. O próprio islamismo, você não tem perseguição ao islamismo. Os países cristãos permitem os islâmicos. Mas vai para um país que é islâmico mesmo, que não é permitido. Digamos assim, para você, para mim tudo, para você nada. Tá bom? Então funciona assim. E você tem países, Coreia do Norte. Coreia do Norte, tudo quanto é tipo de religião, eles rechaçam. Mas esse tipo de religião, como o budismo lá, país ali do Oriente, budismo, shintoísmo, budismo, shintoísmo, principalmente budismo, shintoísmo e hinduísmo. Essas religiões então não tem questão. Pergunta, essas religiões têm os seus escritos, como a Bíblia, o Corão, tem? Como? Essas religiões também têm os seus escritos, como a Bíblia, o Corão também? Não, por exemplo, o hinduísmo tem um código dos Vedas, que é quem define as regras de fé dos hindus, dos brahmanes. Tem os códigos, tem vários escritos. O shintoísmo... Para eles acompanhar escrito? Não, eles têm escritos, vale. Não tem assim uma Bíblia, para dizer assim, mas tem muitos escritos, são muito respeitados. O budismo tem também os escritos de Siddhartha Gautama, né, que é o fundador do budismo, né? É indiano ele, tá bom? Os hindus, que são os brahmanes, né? Tem os shintoístas, eles são confucionistas, eles têm os escritos códigos de Confúcio, que viveu 500 anos antes de Cristo. Então, mas não tem uma... Agora quem tem é o cristianismo e o islamismo. Então, o islamismo tem o Corão, e nós temos então a Bíblia. Tá bom? Tem essas duas religiões. E o espiritismo kardecista tem o Evangelho segundo Allan Kardec, que para o espiritismo kardecista, esse é praticamente uma Bíblia. O Evangelho segundo Allan Kardec. Tá bom? O espiritismo kardecismo, tá bom? Que é o chamado espiritismo branco. Tá bom? Então você tem essa questão. Amém, gente? Então, deu para entender aí aonde surgiu então a Sociedade Bíblica? Surgiu em 1802 na Inglaterra, por causa dessa menina, e aí se espalhou pelo mundo. Em 1946 foi criada a Sociedade Bíblica Unidas na Inglaterra, mas para unir todas as sociedades bíblicas, né? E em 1948, 2 anos depois da fundação da Sociedade Bíblica Unidas, então foi fundada a Sociedade Bíblica no Brasil. É lógico que a Bíblia já estava no Brasil, já tinha Bíblia espalhada pelo Brasil inteiro, tá bom? As Bíblias, por exemplo, em 1836 até 1841, nós temos a primeira missão assim bem produziu alguns resultados no Brasil, mas que não fundou uma igreja, que a gente chama de igreja autóctone, para permanecer no Brasil, que foram os metodistas americanos. Vieram 3 missionários para cá, veio um antes, depois retornou para a América, falou da necessidade, ele chegou em 1835, na realidade, ficou menos de um ano, retornou em 1836 a Igreja Metodista, a Convenção da Carolina do Sul, enviou então para o Brasil, tá bom? Primeiro o reverendo Spalding, e depois então em 1837 o reverendo Daniel Parris Kiver. Eles eram missionários, mas assim na época ainda não havia toda uma compreensão. Então qual é o trabalho deles? Eles vendiam Bíblias. Eles eram comportores, né? Eles vendiam Bíblia já em português, né? 1819 foi a primeira vez que a Bíblia foi toda, a Bíblia de Almeida já tinha, mas a Bíblia de Almeida foi em 1819. Então eles vendiam Bíblia em português, mas eles vendiam a primeira impressa. Sim, exatamente, toda a Bíblia, né? Mas também isso no Brasil, porque já tinha sido impressa lá, 1781, mas estou falando de Brasil, né? Então já tinham Bíblias, né?
E eles vendiam Bíblia em português e em inglês também, porque com a vinda de Dom João VI para cá, em 1808, né, ele veio, a sede do Império Português veio acabar no Brasil, ele abriu o comércio com os países europeus, principalmente com a Inglaterra, que foi quem protegeu ele na fuga dele de Napoleão Bonaparte, de Portugal. Napoleão Bonaparte entrou por um lado com a sua esquadra, né, de navios, e Dom João VI saiu, deixou o povo, se vira aí, e saiu pelo outro lado, protegido pela esquadra inglesa. Napoleão Bonaparte tinha medo, dizia que não, mas ele tinha medo dos ingleses, ele nunca meteu as caras com os ingleses, ele conquistou grande parte da Europa, menos os ingleses, ele não mentiu. E aí, Inglaterra protegeu Dom João VI, mas disse assim, eu protejo, mas eu quero comercializar, fazer comércio com vocês. Aí, então, esse comércio, aí veio muitos ingleses para cá, veio muitos europeus, a fala inglesa já era altamente divulgada na Europa, e nessa vinda, então, havia uma necessidade também de Bíblias em inglês. E esses dois missionários, Paulo Júnior e o Daniel Parrisquito, então, eles andaram pelo Brasil vendendo Bíblias. Ainda iniciaram uma pequena igreja ali no centro do Rio, na rua dos Inválidos, em um sobrado, mas não permaneceu. Eles voltaram, uma esposa morreu, foi o Parrisquita, a esposa morreu, aí retornou em 1840 para a América, e aí o outro então retornou em 1841 e não deixou, mas espalhou a Bíblia. Só que isso foi muito importante, porque o Parrisquita escreveu um livro falando da necessidade da evangelização no Brasil. E aí o missionário inglês, na verdade escocês, Robert Cowley, né? Robert Cowley era presbiteriano, igreja escocesa ali, a mesma igreja do estilo. Ele visitando os Estados Unidos, ele ia para a China, ele ia trabalhar com Hudson Taylor no interior da China, você tem ideia. A missão dele na Inglaterra, ele e a esposa dele, Robert Sarah Cowley. Não era viagem de quê? O quê? Eles iam como? De navio. 6 meses para chegar na China. Tá bom? 6 meses na vida. Aí ele ia para a China, ele visitou os Estados Unidos, por quê? Ele tinha uma comunidade da Ilha da Madeira, de madeirenses, que ele tinha sido missionário na Ilha da Madeira em Portugal. E aí foi expulso de lá pelos católicos. E ele foi visitar em 1853, 1854, ele visitou essa turma lá nos Estados Unidos. Aí ele leu o material de Daniel Parrisquita, falando da necessidade da evangelização no Brasil. Ele voltou para a Inglaterra e falou, não vou mais para a China, eu vou para o Brasil. Em 1855 eles chegaram no Brasil. Robert Sarah Cowley, 1855. 19 de agosto de 1855 foi realizada em Petrópolis a primeira escola bíblica dominical com 5 crianças. Nossa. 1855? 1855. A igreja congregacional. Surgiu aí a igreja congregacional. É a igreja brasileira chamada igreja autóctone, que é uma igreja na cultura para aquela cultura. É a primeira igreja então, autóctone, digamos, no Brasil, é a igreja congregacional. 1855. Robert Cowley era médico, missionário, mas era médico. A igreja católica perseguiu ele. Ele fez o curso de, imagina, foi formado médico na Escócia, na Europa. Era um médico muito conhecido lá. Aqui no Brasil ele teve que fazer o revalida, teve que fazer a convalidação do diploma dele, por causa da igreja católica. Aí eu brinco aqui que eu digo que só de sacanagem, ele foi médico do imperador Dom Pedro II. Amigo da Casa Real. Grande missionário. Tá bom? Então, aí a importância então, da Bíblia, né? Ela vem aqui do Brasil e tal. E aí a importância que ele escreveu, Daniel Parrisquita, ele escreveu pensando então que deveria se evangelizar o Brasil, espalhar a Bíblia por todo o Brasil. E se os católicos lessem a Bíblia, eles iam então se converter então, ao verdadeiro Senhor e Salvador. Amém? Amém. Amém. Alguma pergunta, algum comentário? Doutor? Amém, pastor? Próxima semana, no segundo tempo, tá bom? Vai ter aqui, senão
Cada grupo vai escolher, vão escolher 2 representantes, mas vem todo o grupo aqui na frente. Os 2 representantes vão falar. Cada representante vai ter 5 minutos para falar no máximo. Um fala mais, o outro fala menos. É 10 minutos ao todo de cada grupo. E aí o grupo fica do lado, se alguém quer dar um toque, foi isso. Gustavo fez isso, professor. Hã?